Há muito receio por parte da comunidade venezuelana, porque só imaginem, de manhã tiram o Nicolás Maduro, há uma grande sensação de mudança na Venezuela, de mudança de regime, há aquela sensação que o regime vai acabar. Depois o Donald Trump faz umas declarações daquelas que já nos têm habituado, não é nada novo, não é novidade nenhuma, e não foi esclarecedor. Aliás, foi dito que já tinham falado com a Delcy Rodrigues, que ela estava disponível para colaborar, e depois ficámos a saber que já não era assim por parte dela e do Supremo Tribunal de Justiça. Já era tudo o contrário. Então há um sentimento encontrado por parte das pessoas de o Donald Trump ajuda a tirar o Nicolás Maduro, é o único que tem feito alguma coisa à luz internacional pela Venezuela, mas depois fala na Delcy Rodrigues e não inclui ninguém da oposição. No meu entender, uma transição na Venezuela Carlos, tem que passar, de certa forma, ficou surpreendido pelo Gonçalves Urrutia, que foi o presidente eleito na Venezuela em 2024, quando o madurismo roubou as eleições, quando o regime de facto não mostrou as atas que comprovavam a vitória do Edmundo Gonçalves Urrutia, onde eles não apresentaram provas nenhumas que tinham ganho as eleições, e é por isto que o Edmundo Gonçalves Urrutia tem que fazer parte. Há muitas pessoas ontem que ficaram escandalizadas porque o Trump fez umas declarações sobre a Maria Corina Machado, mas a questão, temos que ser sérios. Quem ganhou as eleições foi o Edmundo, a líder da Venezuela, obviamente, a pessoa com maior popularidade, a nossa líder, as pessoas que nós temos acompanhado, que o mundo tem acompanhado, a Nobel da Paz, é a Maria Corina Machado, mas quem ganhou as eleições foi o Edmundo Gonçalves Urrutia. E é ele que tem que haver um respeito maior, um respeito muito grande, e tem que fazer parte desta transição. Não pode acontecer uma transição na Venezuela sem o Edmundo fazer parte desta transição, porque assim os venezuelanos iam se sentir muito desiludidos, porque votaram no Edmundo Gonçalves Urrutia. Mais de 500 pessoas foram detidas após as eleições, pessoas foram assassinadas depois das eleições, pessoas foram torturadas. Não iam sentir na pele isto da melhor forma, iam sentir um bocado traídas, porque se o Edmundo Gonçalves Urrutia não fizer parte de uma transição organizada na Venezuela. Mas eu concordo sim, os Estados Unidos têm que fazer parte desta transição, porque são eles que lideraram este processo de extração do Nicolás Maduro, e eles têm alguma coisa, alguma palavra a dizer enquanto a isto, porque não é fácil o que hoje vive-se na Venezuela. Estamos a falar que a Venezuela há mais de 20 anos está invadida por cubanos, russos, chineses, iranianos, que estão a explorar o ouro da Venezuela, roubam o petróleo, levam todos os recursos naturais da Venezuela. A troca de quê? A troca de quê tem levado o nosso petróleo nos últimos anos? É isto que nós temos que chamar a reflexão, e definitivamente os Estados Unidos têm que fazer parte de uma transição, mas também tem que haver respeito por quem ganhou as eleições, e também tem que haver respeito pelo Partido Socialista Unido da Venezuela. Bem ou mal, eles estão no poder em quase todas as câmaras municipais na Venezuela, em quase todos os governos regionais, e assim como tem que haver um respeito por eles, tem que haver um respeito por quem ganhou as eleições. Carlos, e precisamente ontem, ainda antes de Donald Trump falar ao mundo, Maria Corina Machado pediu de facto que Edmundo González de facto estivesse e assumisse o poder. Ora, numa altura também que Donald Trump, depois quando falou nesta declaração ontem à tarde, só falou em Corina Machado quando os jornalistas lhe fizeram essa pergunta. Então, e a líder da oposição? Portanto, neste caso, o que é que poderá acontecer se a oposição não for incluída nestes moldes de uma transição de poder? Poderá haver também aqui novas eleições em breve? Eu não sei se pode haver eleições em breve. O que eu confio também é que as pessoas que estão ao pé do Donald Trump, que conhecem bem a situação da Venezuela, como Marcos Rubio, que é uma pessoa muito próxima, não só da comunidade venezuelana, senão está muito a par da situação do que se passa na Venezuela, é uma pessoa que tem contato direto
com a Maria Corina Machado. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Maria Corina Machado em Noruega no Prémio Nobel da Paz, e a Maria Corina falava abertamente de que o Marco Rubio tem sido um aliado e um amigo da Venezuela e da liberdade nestes últimos anos, e ele será fundamental nestes dias e neste período de muita incerteza. Ontem o regime voltou a referir que não querem fazer parte de uma transição. Eles deram uma mensagem logo, uma resposta rápida ao Donald Trump, a dizer que com eles não vai haver nenhuma negociação. E isto é importante porque o Donald Trump deu uma oportunidade, ameaçou e disse que ia acontecer um segundo ataque, e eu acho que eles estão a decidir o seu presente e o seu futuro. O que aconteceu ontem na Venezuela, o que está a acontecer agora, é consequência de atos e de omissões do regime venezuelano. Eles quiseram chegar até este ponto porque mais de uma vez foi pedido, foi falado, foi dado mensagens, foram feitas imensas negociações para eles deixarem o poder, para haver uma transição pacífica na Venezuela. Desde 2019, com o Juan Guaidó, estava-se a falar disto, do cesse da usurpação, do governo da transição, de eleições livres, e eles próprios decidiram o seu futuro, decidiram o presente que hoje está a acontecer. Carlos Ribeiro, muito obrigada também pelas suas palavras. José Filipe Pinto, ouvimos aqui de facto esta questão que parece ser um detalhe, mas acaba por ser extremamente importante, que é o facto da oposição ter ficado de fora das negociações de Donald Trump, portanto, que está a tentar encontrar uma equipa para gerir a Venezuela nesta fase. Falando ainda da oposição, o que é que poderá acontecer? É expectável que nos próximos meses o país volte a eleições, ou neste momento Donald Trump não irá permitir que isso aconteça? A equipa de transição deveria ser formada pela administração norte-americana, por personalidades da administração norte-americana. Já sabemos quais são: Marco Rubio e Pete Hegseth, mas também por membros da oposição, e evidentemente teremos de perceber que Edmundo González foi o presidente que tudo aponta teria vencido, o candidato teria vencido as eleições presidenciais, portanto a oposição também deveria ser chamada, e também figuras do regime. Ora, o que acontece é que as principais figuras do regime estão já a afastar-se do processo, tanto o Ministro do Interior como o Ministro da Defesa, a dizer que não estão interessados. E Delcy Rodrigues, que foi indicada, é evidente que disse que não queria e que só tinha um presidente. Esse presidente era Nicolás Maduro e ela era a presidente interina. Portanto, esta situação vai perceber-se que quem vai conduzir o processo é a administração norte-americana. O problema é com quem é que vai conduzir o processo, porque implicaria, para não haver aqui uma escalada do conflito. Neste momento o conflito está apenas adormecido, está apenas latente. Nós percebemos que na Venezuela há duas forças completamente opostas. A força da oposição, que quer, portanto, uma nova vida para a Venezuela, mas a força do regime, que quer continuar a subsistir na Venezuela. Claro, porque há alguns interesses que estão instalados e, portanto, acabar com todos esses interesses seria, de facto, muito complexo nesta fase. Portanto, tem de ser algo gradual até que isso aconteça. O problema que está é que quem estuda os regimes da América do Sul percebe uma coisa muito simples. A elite no poder vai sempre ter aquilo a que eu chamo uma visão patrimonialista. Utiliza aquilo que é público como se fosse seu património e distribui benesses. O que acontece é que é um sistema que está muito enraizado e que está, desde o poder central ao poder local, tem muitas pessoas a beneficiarem do mesmo, e essas pessoas são o sustentáculo do regime. Ora, acontece... São pagas precisamente para apoiar o regime. São pagas para apoiar o regime, e mais do que isso, não são apenas elas pagas, são elas e os seus familiares diretos.